Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vem conosco, vem saber as últimas. Pessoal, essa informação é do Samir Carvalho, né? Segundo ele, através das suas fontes dentro do Corinthians, a diretoria solicitou à Caixa Econômica Federal, que foi o banco, né, que financiou a construção da Neoquímica Arena, para que este informe qual a dívida total do clube em relação à construção do seu estádio. Segundo Samir, o Corinthians tenta viabilizar a comercialização do name rights por um valor robusto para tentar quitar o valor da arena à vista, abatendo assim os juros e se livrando, né, dessa dívida que só aumenta. Na verdade, se não fosse pela ação da sua torcida, hoje a dívida da arena estaria de forma estratosférica, né, já que o Corinthians vem pagando somente os juros, vem abatendo somente os juros e o valor do estádio continua basicamente o mesmo. Segundo informações aí do UOL, o valor da Neoquímica Arena hoje é de 670 milhões de reais, em que pese, né, a relevância da vaquinha, da ação, né, que a Gaviões da Fiel promoveu com o apoio do torcedor do Corinthians de forma geral, contribuindo com quaisquer valores, e esse valor vem sendo utilizado para amortizar os juros. Segundo Samir, o Corinthians deseja, né, atingir com o name rights da Arena e mais patrocínio master 300 milhões de reais. Entretanto, o valor que o Corinthians deve é muito mais que isso. Não estou duvidando, cara, da informação do Samir, né? O Corinthians vem trabalhando aí para aumentar o fluxo de caixa, vendo os contratos, revendo contratos, tentando buscar aporte, tentando buscar parceiros comerciais que possam investir no Corinthians de forma substancial, exatamente, né, para ter um fôlego financeiro, mas não está fácil. Para você ter uma ideia, o Corinthians não pagou nem o transfer ban até hoje. E o pior, a dívida só vem aumentando. E assim, não é uma crítica, é só uma forma de me expressar, porque eu não consigo entender. O Corinthians, ele abriu mão de alguns jogadores para ter fôlego financeiro. O Igor Coronado, que tinha, né, um valor salarial muito alto, foi liberado pelo Corinthians. Outros jogadores também saíram. O Corinthians é um dos clubes que mais arrecada com a sua torcida. A Neoquímica Arena sempre lotada. O maior engajamento publicitário também é do Corinthians. Quem falou isso foi o CEO da LFU, a Liga Forte União, que é o bloco que o Corinthians faz parte. Todas as ações têm muito engajamento, tem um aporte financeiro bacana. Tudo bem que tem alguns contratos que têm que ser revistos, que são valores defasados, mas a dívida vem aumentando dia após dia. O total de débitos do Alvinegro nesse ano chegou a 2 bilhões 707 milhões de reais, um aumento de 69 milhões e meio, ou seja, 2,6% em relação ao registrado em junho. Esse balanço foi publicado no site oficial do Corinthians em julho desse ano. Esse valor refere-se ao endividamento bruto, que é a soma de todas as dívidas contraídas pelo Corinthians, incluindo o financiamento da construção da Neoquímica Arena, e na análise do endividamento líquido, que subtrai o valor bruto às chamadas disponibilidades, né? Caixa, aplicações bancárias, investimento, entre outros, o valor chega a 1.981 milhões. Ou seja, alta de 25 milhões e 800 mil reais em um mês. Esses dados aí estão na central do Timão. Portanto, trata-se de valores recordes de endividamento da história do clube. Entretanto, os índices poderiam ser piores, exatamente se não fosse a redução da dívida junto à Caixa Econômica Federal, exatamente promovido pela sua torcida. Com essa ação, né, o engajamento aí da torcida, o saldo devedor passou de 675 milhões e 200 mil reais em junho para 655 milhões e 300 mil reais em julho. Portanto, essa informação do Samir Carvalho, né, a gente vai buscar mais detalhes, mas assim, eu não vejo nesse momento, a não ser que o Corinthians encontre, além da solução para viabilizar a comercialização, né, um novo acordo financeiro pelo name rights da Neoquímica Arena, patrocínio master e outros investimentos, eu não vejo uma solução agora, né, ou possibilidade agora de o Corinthians quitar à vista,
né, mesmo que seja o valor líquido da Neoquímica Arena, né? O pagamento à vista, vocês sabem, né, que tem uma redução substancial de juros, encargos e outras questões financeiras. Mas mesmo assim, cara, é muita dívida que o Corinthians tem. Não pagou o transfer ban, tá rolando outros processos aí na FIFA em relação ao Rodrigo Garro. São vários jogadores que o Corinthians tem pendências financeiras e não pagou nenhuma, não pagou ninguém. Tem o Matias Rojas também. Corinthians, só com esses jogadores que negociou, adquiriu e não pagou, são mais de 120 milhões. Enfim, para equacionar essa dívida, para equacionar esse montante e pagar a Neoquímica Arena à vista, sei lá, eu acho improvável. Tomara que isso aconteça, mas no momento, eu acho improvável. E você? Deixa aqui nos comentários. E mais, goleiro do Corinthians é desejado. Vamos entender. Pessoal, o Corinthians descartou, pelo menos momentaneamente, uma negociação definitiva envolvendo Felipe Longo. É um jovem goleiro formado aí nas categorias de base do Corinthians que está com moral. Dorival Júnior, inclusive, deve dar oportunidade para o garoto no desafio diante do Santos. Aliás, é um jogador que tem recebido sondagens de outras equipes, algumas do exterior. Não chegaram a fazer propostas oficiais, mas teriam entrado em contato com o staff do jogador para entender a situação do goleiro. Corinthians, através da sua direção, deixou claro que não tinha intenção de se desfazer do arqueiro, justamente pelo fato de que a intenção era tê-lo como substituto imediato de Hugo. Aliás, o Hugo Souza vai estar servindo a seleção brasileira na data FIFA e não tem condições logísticas de voltar a tempo para defender o Corinthians diante do Santos. Porém, contudo, entretanto, Matheus Donelli deve sair. Dentro do Corinthians, entende que o goleiro é também, né, formado pela base, é um jovem trabalhador, mas ele está em má fase. Ele não teria aproveitado as oportunidades que recebeu, acabou sendo muito criticado pelos torcedores e não deve ficar no Corinthians para a próxima temporada. A intenção, inclusive, do Corinthians era que houvesse uma negociação na última janela de transferências, mas nenhum contato que aconteceu agradou as partes. Quando agradava o staff do Donelli, não agradou o Corinthians em termos financeiros e as negociações travaram. Ele continua treinando no Corinthians, mas desde então não recebeu mais oportunidades. E o Memphis, vamos falar dele? O Memphis Depay, né, fez todo um paranauê para poder chegar a tempo e defender a seleção da Holanda na data FIFA. Aconteceu todo um rolo com o passaporte dele. Alguns veículos de comunicação da Espanha, entre eles o jornal AS, chegou até a citar que roubaram o passaporte dele. Na verdade, não foi nada disso que aconteceu. Ele perdeu o passaporte. Aí o staff dele quis, né, agilizar a vida, falando: não, mas é o Memphis, ele vai para a data FIFA, ele vai jogar. Aí o pessoal do aeroporto falou: ok, valeu, Memphis, seja bem-vindo, mas entra lá na fila, vamos seguir os trâmites legais, como todos os passageiros têm que fazer. Aí ele teve que ir até o consulado, retirar um documento especial para poder embarcar, estar à disposição para se apresentar à seleção da Holanda. E ele esteve em campo, entrou aos 22 minutos do segundo tempo e marcou um gol. O jogador falou, abre aspas, não foi uma semana boa, chegar atrasada a delegação por causa do problema com meu passaporte foi chato, até porque isso acaba gerando todo tipo de boato. Perdi o passaporte no Brasil, tive que correr atrás de um documento especial com o consulado e viajei para Malta. Foi isso, pelo menos mostrei vontade e marquei o gol, desabafou o Memphis Depay. O Memphis permanece na Europa, né? A seleção da Holanda tem mais um compromisso oficial. A equipe enfrenta a Finlândia no próximo domingo, dia 12, às 13 horas, horário de Brasília. O jogo acontece pelas eliminatórias da Europa. Na Holanda ele joga com vontade, né? Por aqui, nessa temporada, tá um tanto quanto complicado. E o Neto fala que o Memphis irá processar o Corinthians. Acerca do assunto, né? O Neto falou que, na opinião dele, após deixar o timão, o Memphis irá entrar com uma ação para receber valores milionários. Abre aspas. Tem mais 8 meses de contrato, até junho de 2026. Guarda o que eu estou falando. Quando ele sair, o advogado dele, que mora lá na Bélgica, vai botar uma ação trabalhista em cima do Corinthians, que vocês não têm ideia, vocês vão ver, garantiu o Neto. A gente sabe que nessa temporada, né, o Memphis e o Corinthians entraram em atrito em algumas vezes, criou uma divergência, né? O Memphis até deixou de treinar um dia, né? Chamaram ele para sentar no banquinho para conversar e tal. O Corinthians entrou em acordo para parcelar o valor devido. E não é só isso.
Neto também criticou o desempenho dele em campo. Abre aspas. O que ele fez em quase 2 anos? Porque não pode ser cobrado. Ele tem que render jogando futebol, você tem que ser cobrado. Não podemos falar de um cara que ganha 6 milhões por mês? Ele estava quebrado em todos os times que passou. Vem no futebol brasileiro e tem números pífios. Disparou o Neto. O Memphis ficou um bom tempo aí, afastado, depois entrou em alguns minutos na última partida do Corinthians pelo Brasileirão, quando o Timão venceu o Mirassol por 3-0. E mais, Corinthians devolve jovens. Pessoal, o lateral esquerdo Gustavo Biano foi devolvido pelo Corinthians. A diretoria do Corinthians não teve interesse em adquirir os direitos econômicos do jogador e foi devolvido. Aliás, o Gustavo chegou em março desse ano, veio do Retrô de Pernambuco, chegou para atuar como volante, porém foi utilizado na lateral esquerda. Perdeu espaço com a chegada do William Batista e depois ficou esquecido. Ele possuía vínculo com o clube até 31 de janeiro de 2026, entretanto, por não render em campo, foi devolvido. Pessoal, no ano passado tivemos uma polêmica com contratações em massa para as equipes de base, entre elas o Sub-18, que nem jogos oficiais estava tendo. Depois que o caso foi à tona, o Corinthians abriu passagem, dispensou, foi uma barca de dispensas na base e agora mais uma. Com essa saída, o número de dispensas na base do Alvinegro chega a 36, considerando apenas o Sub-17 e o Sub-20. E o Fabinho Soldado terá que prestar esclarecimentos. O CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, convocou o Fabinho Soldado, que é o principal dirigente do órgão do futebol do Corinthians, para prestar esclarecimentos. O órgão teria comparado as despesas com a previsão orçamentária de 2025 e quer saber o porquê do aumento. O CORE teria detectado que no primeiro semestre desse ano o custo com o pessoal, sendo salários, jogadores e funcionários, direitos de imagem, cargos trabalhistas, entre outros, foi de aproximadamente 50 milhões de reais acima do previsto no orçamento inicial. Esse, aliás, foi um dos motivos que fizeram a atual diretoria a refazer o planejamento. E dessa quantia, cerca de 40 milhões estão ligados a gastos no setor de futebol. Sendo assim, o CORE resolveu convocar Fabinho Soldado para uma reunião a fim de ouvir explicações e justificativas sobre os motivos que levaram às despesas do clube. Segundo informações da Gazeta Esportiva, o executivo deve afirmar que as contratações ou renovações realizadas nesse período em que ele esteve à frente do departamento de futebol receberam aval da presidência e do diretor financeiro, que na ocasião era o Pedro Silveira. Portanto, o CORE achou por bem ouvir também o Pedro Silveira. A reunião está agendada para o próximo dia 27 de outubro. E para fechar aqui da nossa parte, vamos falar de André Carrijo. Pessoal, a previsão inicial, devido à gravidade da sua lesão, era que o Carrijo voltasse a atuar apenas na próxima temporada. Entretanto, ele vem se recuperando de forma espantosa. Ele já vem num processo de transição. Lógico que o Corinthians toma as devidas precauções, gradativamente, tomando todas as medidas necessárias para não agravar o problema. Carrijo tem contrato até o final de 2026, já se manifestou acerca do carinho que tem pelo Corinthians e a intenção de permanecer, mas ele vem, mesmo assim, fora de combate, desde agosto, vem despertando interesses de outros clubes, entre eles o Internacional. Ramon Dias trabalhou com ele no Corinthians, é o atual técnico do Internacional, teria colocado o nome do jogador na pauta de contratações do Inter para a próxima janela de transferências, mas dentro do Corinthians soubemos que o atleta é muito importante, as chances de ele deixar o Corinthians são praticamente nulas, pelo menos por enquanto. Antes de sofrer a lesão, Carrijo era um dos principais nomes do meio-campo do Alvinegro. Além do Carrijo, nomes como Romero e Angileri teriam sido ventilados no Internacional, mas apenas sondados, não há nenhuma proposta oficial pelos jogadores. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. No próximo vídeo, deixa aí o seu nome e de onde você acompanha o canal TV Timão, porque no próximo vídeo a gente manda aquele alô bacana da Fiel pra você, tá bom? Obrigado por tudo, abraço carinhoso, fiquem com Deus e até um próximo encontro, porque aqui é e sempre será Corinthians.